Boa noite aos irmãos. Deus esteja abençoando a todos. Espero que o culto esteja agradando ao nosso Deus e esteja sendo tão abençoador para a sua vida como está sendo para a minha também. O tema da mensagem nessa noite é o Evangelho que lança fora todo o medo. Vamos orar. Deus amado, Deus todo-poderoso, estamos na Tua presença. Por isso, nos cabe reverência, temor. Estamos aqui nesta noite para aprender mais da Tua palavra, para sermos exortados pelo Teu Espírito, para sermos consolados pelas verdades eternas. Fala conosco, Senhor. Traz à nossa alma as verdades que necessitamos, que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Medo de falhar, medo de errar, medo do fracasso. Nos sentirmos pequenos diante dos desafios da vida. Como será? O que será? Será que vai dar certo? Todas as vezes que estamos diante de desafios que Deus coloca diante de nós, diante dos nossos olhos, é natural sentirmos medo. É natural sentirmos receio. Nós vemos este medo em basicamente todos os personagens das Escrituras. Diante de grandes desafios, eles precisam ouvir uma palavra de consolo. Eles precisam ouvir uma palavra de encorajamento para que eles possam continuar firmes, perseverantes, confiando sempre no Senhor. Na nossa vida é assim. No ministério do grande apóstolo Paulo foi assim. Quando nós nos deparamos com a descrição que Lucas faz das viagens missionárias, Paulo parece um super-herói. Parece um homem que está muito além daquilo que nós somos. Um homem corajoso, ousado, destemido. Um homem que praticamente ressuscita após apedrejamentos e continua pregando e se levanta novamente e faz a obra com mais excelência, com mais afinco. Olharmos para Paulo é sermos grandemente desafiados por este seu perfil perseverante de obreiro. Mas nós temos nas descrições bíblicas também alguns momentos de descrição onde o apóstolo Paulo precisou de encorajamento, onde ele também precisou ouvir palavras de consolo, de fortaleza para a sua vida. E isto acontece em meio à segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo está prestes a concluir a segunda viagem missionária em Corinto. Já passou por desafios dos mais diversos, mas ele chega em Corinto, se depara novamente com o desafio de pregar o evangelho e ser usado por Deus. E ali, meus irmãos, ele vai receber do Senhor uma palavra que vai ajudá-lo a continuar firme, forte na verdade do evangelho. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Atos, capítulo 18. Vamos dar continuidade à nossa exposição. Atos, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 5. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando,
sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Este início da igreja de Corinto é muito bonito. O apóstolo Paulo chega a esta grande metrópole, uma cidade abastada, próspera, e resolve fazer aquilo para o qual ele foi chamado por Deus: pregar o evangelho. Nós já vimos que no versículo de número 4 de Atos 18, Paulo estava pregando aos sábados. O texto nos diz que ele discorria na sinagoga e persuadia os judeus. Paulo explicava a palavra e trazia argumentos convincentes para que aqueles judeus entendessem que, de fato, o evangelho que ele estava pregando era a concretização, a consumação das promessas do Antigo Testamento. Paulo queria mostrar para os seus compatriotas que ele não estava trazendo um novo evangelho, que, na verdade, a chegada de Jesus Cristo era a esperança de Israel, era tudo aquilo que eles almejavam por tantos anos. E o apóstolo Paulo se desgastava para explicar na sinagoga, diante de todas as oportunidades que recebia por ser um rabino, de pregar a palavra na sinagoga, explicar porções do Antigo Testamento e fazer vínculos com o Novo Testamento. Paulo fazia este trabalho todos os sábados, e nós somos informados que Paulo se utilizava deste dia tanto por ser o dia da reunião dos judeus, quanto por precisar trabalhar ainda. No versículo de número 3 é dito que ele tinha a profissão de fazer tendas e ele precisava dividir o seu tempo entre trabalhar para ganhar o seu sustento, para levantar aí o pão de cada dia e, ao mesmo tempo, não abandonar o ministério. E Paulo estava tentando ter esse ministério aí através da sua capacitação, através do seu esforço, da sua habilidade com essa profissão. A partir do versículo 5, nós vimos que com a chegada de Silas e Timóteo, nós tivemos a chegada também de uma oferta vinda da Macedônia. Paulo vai falar desta oferta diversas vezes. Paulo vai falar desta oferta tanto na primeira carta aos Coríntios, quanto na segunda carta aos Coríntios. E Paulo também vai falar desta oferta quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, falando a respeito da alegria e do prazer de ter sido abençoado por aquela igreja. Com a chegada, então, de Silas e Timóteo, nós temos a alegria do companheirismo. Paulo agora tem novamente sua equipe ministerial. É muito difícil trabalhar sozinho, é muito desafiador ter que levar o encargo de pregar a palavra, de fundar igrejas, de fazer com que o reino de Cristo
prospere sozinho. A equipe missionária chega, Paulo se alegra grandemente com isso e também é abençoado, a ponto de Lucas descrever que agora ele podia se entregar totalmente à palavra. Que a partir daquele momento ele não precisava mais pregar apenas nos sábados. Ele podia ter um ministério de tempo integral, podia se dedicar com mais tempo, com mais amor, com mais fervor ainda à Igreja de Cristo. Este é o ideal. O ideal é um ministério de tempo integral. O ideal é que missionários, pastores possam ter seu tempo dedicado ao reino, à Igreja de Cristo, para que eles façam com que a igreja avance em edificação, em discipulado, em visitação, em crescimento, em evangelismo. Tem muito trabalho para ser feito por um missionário, por um pastor. O ideal é que isso possa acontecer. Nem sempre é possível. O próprio apóstolo Paulo precisou ter dupla jornada. Em alguns momentos é necessário que haja este paliativo no ministério, mas o ideal é a entrega total ao ministério e à palavra. E o texto nos diz que Paulo testemunhava a respeito de Cristo Jesus. Este é o conteúdo, meus irmãos, do evangelho do apóstolo Paulo, da pregação do apóstolo Paulo. Como nós temos visto por todo o livro de Atos, a ênfase é sempre a compreensão, o entendimento da pessoa, da identidade, das implicações de Jesus para a vida dos judeus. Com base nesse evangelho que o apóstolo Paulo está pregando aqui na igreja de Corinto, eu quero falar de 3 aspectos deste evangelho. Eu quero falar de um evangelho que transforma. Eu quero perceber com os irmãos um segundo caráter, um evangelho que transtorna. E eu quero falar também do evangelho que consola e que traz bálsamo para a nossa alma. Vamos começar falando deste evangelho transformador, esse evangelho que modifica, este evangelho que salva. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías que a sua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Nem sempre ela salva. Em alguns momentos ela transtorna, nem sempre transforma, mas é impossível ficar apático diante da palavra de Deus, diante do verdadeiro evangelho. Ele mexe conosco, ele nos faz repensar a vida, ele ou nos aproxima de Deus, ou nós nos afastaremos de vez deste Senhor, mas nós não ficaremos ali no muro ou vivendo este meio termo. É o que nós encontramos aqui também na igreja de Corinto. Nós vemos que o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho agora, diariamente, entregue a palavra com afinco, e nós percebemos que Lucas vai descrever que este evangelho trouxe transformação, trouxe mudança, trouxe conversão. Nós percebemos, meus irmãos, a partir do versículo 7, este caráter do evangelho que transforma. Veja o que é dito a partir do versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era vizinha à sinagoga. Então, Paulo estava pregando na sinagoga, mas o seu ensinamento, como nós iremos perceber daqui a pouquinho, não foi aceito, foi rejeitado. O apóstolo Paulo, então, consegue uma providência de Deus, e por incrível que pareça, parece até irônico, é vizinha à sinagoga. Então ele consegue uma casa do lado da sinagoga, como uma opção à sinagoga. Já que a sinagoga não permite mais que a palavra de Cristo seja pregada,
Então Deus, assim como abriu e providenciou a casa de Áquila e Priscila para receber Paulo, providencia agora também a casa de Tício Justo, para que a partir daquele local uma igreja se abrisse, para que a partir daquele local o evangelho fosse pregado. No versículo de número 8, nós temos uma informação riquíssima. O texto vai falar sobre este homem chamado Crispo. Nós não temos tantas informações dele. Alguns comentaristas afirmam que Crispo seria o Gaio, que Paulo menciona em outras cartas. Fato é que é mencionado aqui um detalhe sobre este homem. Ele é o principal da sinagoga. A sinagoga dos judeus não aceitava o ensinamento de Paulo. Tinha rejeitado completamente. Mas o principal da sinagoga, o texto nos diz, creu no Senhor. Parece uma descrição impossível. Nós estamos falando daquele que tinha a responsabilidade da sinagoga, daquele que inclusive dava a permissão para que o rabino pudesse falar na sinagoga, organizava toda a liturgia da sinagoga. E este homem, meus irmãos, foi convertido pelo evangelho do apóstolo Paulo. O texto nos diz que Paulo pregou e o principal da sinagoga creu no Senhor. Você consegue imaginar o impacto do que nós estamos ouvindo aqui? Nós estamos falando do líder daquela sinagoga, do líder daqueles judeus. Nós estamos falando do homem mais respeitado daquele contexto específico religioso. E o texto diz que ele se converteu. Ele, e como a bênção às vezes vem bem maior do que nós imaginamos, o texto diz, ele e toda a sua casa. Toda a sua casa creu no Senhor Jesus Cristo. Ele e toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Nós já estudamos que a cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua, era uma cidade muito imoral. E qualquer missionário que chegasse naquela cidade não teria tantas expectativas de conversões em massa ali, dos coríntios abandonarem aquela vida prostituída, imoral. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o evangelho é poderoso. O que acontece é que quando o evangelho é pregado de uma maneira fiel, quando a essência do evangelho é Cristo Jesus, este evangelho transforma, este evangelho muda e, inclusive, transforma aquelas pessoas que nós nem acreditaríamos que fosse possível. É o caso, então, deste homem principal da sinagoga chamado Crispo. Com este primeiro aspecto do evangelho, eu gostaria de trazer à nossa alma alento, esperança, de que o evangelho que nós pregamos é o evangelho que transforma. Ele é o evangelho que continua mudando almas, que continua salvando vidas. O evangelho que nós pregamos, desde que seja o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho que tem como ênfase a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que confronta os pecados do ser humano e que o coloca para pensar e refletir sobre o seu estilo de vida e destino eterno, este evangelho continuará transformando, continuará salvando, porque o poder do evangelho se mostra na transformação, na salvação das almas. Então nós temos uma excelente notícia para um missionário aqui. O apóstolo Paulo chega em Corinto, e ao chegar em Corinto, o apóstolo Paulo tem aqui um presente de Deus para a sua vida. Almas se entregando aos pés do Senhor Jesus. Ele prega e as vidas são transformadas, as vidas são mudadas. Nós vimos que o conteúdo do evangelho do apóstolo Paulo é Cristo Jesus.
Mas o apóstolo Paulo faz questão de, ao escrever para a igreja de Corinto, falar um pouco mais sobre a sua metodologia, sobre a sua estratégia ao pregar Jesus. E isto é muito importante. Eu quero que você vá comigo para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, para que você possa entender o caráter da pregação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a mensagem que ele está pregando à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Marque esse versículo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse texto é de extrema riqueza. Eu não tenho como aprofundá-lo completamente aqui nesta noite, mas tem alguns aspectos que nós podemos pensar vinculando ao ministério do apóstolo Paulo ali em Atos 18. Primeiro, nós vemos que o foco realmente é a exposição da identidade de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele usava como estratégia ter um conteúdo que mencionava Jesus Cristo e a sua crucificação. Nessa própria carta, Paulo vai falar que esse evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Falar de um evangelho em que o seu grande herói está crucificado não fazia o menor sentido, nem para os judeus, nem para os gregos. E o apóstolo Paulo diz, é este evangelho que as pessoas não compreendem, não entendem tão bem, que é um evangelho que eu prego. Este evangelho só é entendido se o Espírito Santo de Deus revelar. Se trata, meus irmãos, da revelação, da manifestação do poder de Deus, e não de qualquer homem. Quando Paulo afirma no versículo de número 3, que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios naquele primeiro momento, e que ele, de propósito, não usou da oratória clássica que os sofistas usavam em Corinto, que ele decide usar o evangelho puro e simples para que o poder de Deus se manifeste. O apóstolo Paulo, meus irmãos, não queria que a fé dos coríntios estivesse descansando na pessoa dele. Ele queria que a fé daquela igreja estivesse depositada única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele faz questão de dizer que não se utilizou desse tipo de linguagem de sabedoria, porque se trata da manifestação de Deus. O versículo 3 é uma pérola, e eu pedi para você marcar, porque é assim que todos nós devemos nos sentir ao ser usados por Deus. Todos nós devemos nos sentir em fraqueza, temor e grande tremor ao ser usado por Deus. Todos aqueles que dão aula em escola bíblica dominical, todos os irmãos que pregam o evangelho na sua família, evangelizam na rua, que falam o evangelho de um púlpito em alguma igreja, precisa ter em seu coração
o sentimento de fraqueza de si mesmo. O poder não é do pregador, o poder é de Deus. E nós precisamos nos ver fracos para que Deus use a nossa fraqueza para a honra e glória dele. E que não sobre louros para nenhum de nós, para nenhum pregador, para nenhum missionário, nenhum evangelista ou coisas do tipo. É assim mesmo, nós subimos no púlpito entendendo, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Se o Senhor não me usar, nada vai acontecer, nenhuma transformação vai ser ocasionada. Senso de profunda reverência, piedade, temor, tremor na presença do nosso Deus. Este é o espírito do apóstolo Paulo e talvez o segredo missionário dele. Porque Deus usou tanto este homem? Porque a ênfase do apóstolo Paulo não estava em elevar o seu próprio nome. A ênfase do apóstolo Paulo não estava, meus irmãos, em fazer com que cada igreja lembrasse dele. A ênfase do apóstolo Paulo é que cada igreja lembre de Jesus, entenda quem é Jesus, ame a Jesus, esteja com um coração repleto da pessoa de Jesus, e entenda sua morte, entenda sua crucificação, entenda sua ressurreição. Era por isso que Paulo se desgastava, para que essa transformação fosse genuína e verdadeira. Uma transformação numa vida não ocorre e não acontece se o evangelho genuíno não for pregado. Nós podemos até conseguir seguidores e fãs do nosso ministério. Eu gosto tanto daquele pregador. Se você gostar do pregador, mas não gostar de Cristo, não valeu nada. Você precisa amar Jesus. Se o pregador não te fez ter mais afeto, temor, reverência por Jesus, isso se trata apenas de idolatria gospel. E nós estamos repletos disso. De igrejas inteiras reverenciando nomes, aplaudindo nomes. Meus amados irmãos, às vezes a nossa postura como líderes faz com que a igreja reaja dessa maneira em adoração aos próprios líderes. Nós não estamos aqui para sermos adorados. Nós não estamos aqui para sermos reverenciados. Nós estamos aqui juntos, um abençoando o outro, para juntos amarmos a Jesus, para que juntos Jesus possa ser glorificado na igreja. Esse era o ministério do apóstolo Paulo. Eu me desgasto na palavra. Eu estou agora com o ministério de tempo integral para pregar a palavra. O conteúdo da pregação não sou eu. O conteúdo da pregação é Jesus. É o que nós vemos aqui. E isto trouxe transformação. Por que o evangelho de hoje transforma tão pouco? Porque este evangelho foi diluído. O evangelho, ele está transformado. É um evangelho confuso, repleto de autoajuda, repleto de aspectos que não são condizentes com o que nós encontramos nas Escrituras. Mas, se tivermos fé e continuarmos pregando este evangelho, nós iremos nos deparar com conversões. Nós iremos nos deparar com transformações e mudanças de vida. Hoje pela manhã, eu tive a grande alegria de Cleidinha me procurar. Cleidinha é a irmã da irmã Cláudia, irmã de sangue, e me dizer: pastor, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. O evangelho transforma. O evangelho muda, o evangelho desafia e faz com que a gente repense o nosso estilo de vida, faz com que a gente repense uma nova maneira de glorificar e agradar a Deus. Quero dizer de púlpito essa noite para a Cleidinha que estamos muito alegres, muito felizes com esta notícia e que Deus continue a abençoando. O primeiro caráter do evangelho é este, é o evangelho que é transformador. Transformou na época de Paulo e nós precisamos continuar acreditando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O segundo aspecto que eu quero perceber, volta comigo para Atos 18, é que o evangelho
que transforma também transtorna pessoas, vidas, corações. Nós temos um evangelho que transtorna. Veja o versículo de número 6. Atos 18, versículo de número 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. O que nós vemos? Um grupo de judeus e de gentios tementes a Deus ouviram o evangelho, foram transformados, entregaram suas vidas ao Senhor. Um outro grupo ouviu o mesmo evangelho e a reação foi completamente diferente. Um coração transtornado, a ponto do texto nos dizer que eles se opuseram ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ganha mais alguns inimigos. Por onde o apóstolo Paulo passa, é incrível. Ele ganha muitos irmãos e amigos em Cristo, mas também muitos inimigos. Passou por Filipos, grandes inimigos. Tessalônica, inimigos. Ele vai passando e descendo um rastro. Não porque o apóstolo Paulo seja um homem ríspido, seja um homem que está fazendo mal para as pessoas, tenha um caráter reprovável. Mas esses inimigos não são inimigos do apóstolo Paulo em primeira mão, são inimigos do evangelho. E porque são inimigos do evangelho, são inimigos também do apóstolo Paulo, que é o instrumento usado por Deus para reverberar o evangelho. E eles começam então a se opor a que o apóstolo Paulo esteja falando na sinagoga, tenha espaço aberto como rabino para explicar, para que ele pudesse então conduzir, persuadir os judeus de que Jesus Cristo era realmente o Messias. Lucas não se contenta em falar apenas de uma oposição, a palavra já é muito forte. O próprio apóstolo Paulo já tinha sido oposição no passado. Ele já tinha se colocado como opositor do cristianismo, perseguidor do cristianismo, inimigo do cristianismo. Agora o texto nos diz que além de uma grande oposição, eles blasfemam também a respeito daquilo que Paulo está pregando. Blasfemam contra Deus. O apóstolo Paulo está pregando a respeito de Jesus Cristo, explicando quem é Jesus Cristo, mas aqueles judeus blasfemam de Jesus. Aqueles judeus não têm um mínimo tremor. Quando nós estivemos lendo a carta do apóstolo Paulo, nós vimos em 1 Coríntios 2 que ele prega com temor, tremor e fraqueza. Mas esses homens não têm reverência, muito pelo contrário, blasfemam diretamente contra Deus. Meus irmãos, é por isso que o coração do apóstolo Paulo, ele sentia tanto pela incredulidade dos judeus. O coração do apóstolo Paulo, ele sofria por ver que seus compatriotas estavam indo para o inferno com esse tipo de postura, com esse tipo de oposição. Esse tipo de postura dos judeus mostrava que eles não estavam entendendo nada, que eles não tinham um coração e uma mente aberta para entender e compreender o evangelho, a ponto do apóstolo Paulo escrever em Romanos algo muito forte. Veja, volta comigo aí para Romanos, vai comigo aí para Romanos, capítulo de número 9. Veja o que o apóstolo Paulo fala nos primeiros versos a respeito dos judeus. Capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência.
tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Este é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está pregando para os judeus em fraqueza, temor, tremor. E diante da rejeição do evangelho, o apóstolo Paulo nos diz que ele tem grande tristeza, uma dor incessante na alma por conta desta incredulidade, a ponto de, se fosse possível, se colocar no lugar deles em maldição. Apóstolo Paulo nos diz que ele desejaria ser anátema, separado de Cristo, para que ele pudesse ver seus compatriotas, os judeus, se entregarem a Jesus. Este coração é o coração de um servo de Deus. Um coração que sente, um coração que se entristece, um coração que se condói por uma alma que está indo para o inferno. Nós precisamos falar dos perdidos, pensar nos perdidos e ter uma dor no coração. Sentir tristeza. Nós não podemos chegar ao ponto de achar natural dizer que as pessoas estão indo para o inferno e não sentir nada na alma. Nossos familiares estão indo para o inferno. Filhos, amigos, colegas de trabalho. E o nosso coração não sente esta profunda tristeza e dor. Meus amados irmãos, nós precisamos refletir mais sobre a realidade do evangelho, a realidade do inferno. As pessoas que estão indo para o inferno por conta de dureza, blasfêmia do coração, perseguição, como nós vimos Paulo descrevendo oposição, elas são dignas da nossa tristeza. Nós precisamos chorar por elas. Nós precisamos, meus irmãos, nos entristecer por esta realidade. Corações transtornados por ouvirem o evangelho. Nós já estivemos nessa posição. Eu não sei qual foi a dureza do seu coração em relação ao evangelho. Eu não sei o quanto você resistiu ao evangelho. Mas muitos de nós também blasfemamos. Muitos de nós também nos colocamos em oposição. Muitos de nós, quando ouvimos o evangelho, não aceitamos, rimos, zombamos, fomos irônicos ao evangelho. Eu fui um desses, que não conseguia ouvir o evangelho sem zombar, sem brincar, sem dizer que o evangelho era coisa de gente ignorante, tola. Eu fui um desses. Eu fui alguém que, ao pensar no evangelho, achava o evangelho como uma espécie de ópio para gente que não queria saber de uma verdadeira transformação social, econômica, política. Eu fui alguém que duvidou bastante do evangelho e fui transformado por ele. E em algum momento, por causa da graça e misericórdia do Senhor, os meus olhos foram abertos e eu pude perceber que de fato eu estava numa posição de inimizade contra Deus, de oposição a Deus. Aqueles judeus se opõem, blasfemam contra Deus. Paulo os ama. Paulo tem grande dor no coração. Mas existe um aspecto do evangelho que está vinculado à dor e à tristeza, que também precisa ser mencionado. Então, existem alguns textos nas Escrituras, incluindo esse texto de Atos 18, que pode trazer para nós algumas dúvidas em relação à reação. Você percebe, por exemplo, que em Atos 18, no versículo 6, é dito que Paulo afirma para eles, após sacudir as suas vestes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu estou limpo agora do sangue
de vocês. Eu quero, meus irmãos, perceber que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para aquele grupo de judeus que ele não tem mais nenhum peso de responsabilidade por ter cumprido sua missão. Eu falei, eu preguei, eu ensinei, eu exortei. O versículo 4 nos diz, ele fazia isso todo sábado, de maneira consistente, persistente, uma tentativa ali de fazer com que aqueles judeus compreendessem e entendessem o evangelho, mas eles continuam com esse coração relutante a ponto de terem reações fortes como as que são descritas. Então Paulo diz, eu estou limpo do sangue de vocês. Paulo está usando uma linguagem do livro de Ezequiel quando se fala do atalaia. Então se fala de um soldado que ficava sobre a muralha e que quando este soldado visse os inimigos chegando, ele precisaria tocar o chofar para avisar a cidade que os inimigos estavam chegando e a cidade se preparar para a guerra. Se o chofar não fosse tocado, o alarme não soasse, a cidade toda seria pega desprevenida e seria facilmente invadida. E o atalaia seria responsabilizado pelo sangue daquelas pessoas por não ter avisado a respeito da chegada do inimigo. Paulo está dizendo, eu fui um bom atalaia, eu toquei o chofar, eu soei o alarme, eu falei do evangelho para vocês, mas a reação de vocês mostra uma incredulidade tal que vocês provavelmente vão responder isto em juízo diante de Deus. Nós temos, meus irmãos, uma linguagem parecida com essa do apóstolo Paulo, quando ele diz que sacudiu as vestes, quando o próprio Jesus, ao chamar os seus apóstolos, traz algumas instruções para aqueles que serão enviados. Veja comigo o Evangelho de Mateus. Olha Mateus capítulo 10. Veja o que Jesus vai dizer a respeito daqueles que não querem receber os apóstolos, ouvir a mensagem dos apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Desprezaram o evangelho, desprezaram os apóstolos, a verdade pregada. Jesus usa esta figura de sacudir o pó dos vossos pés. A ideia básica é saiam da cidade, saiam da casa e não levem dessa cidade nem o pó. Não levem nada desta cidade. Saiam, não tenham nada para compartilhar mais com essa cidade. Nada que aproxime e ligue vocês dessa cidade. Se desliguem completamente. Sacudam o pó, mostrando que vocês não comungam, não compartilham daquela atitude. Meus irmãos, isto é forte. Nós estamos aprendendo que pregamos o evangelho, mas que existe um momento de sacudir o pó das vestes e das sandálias. Que nós não iremos estar pregando para as pessoas para sempre. Mesmo diante de oposição, confrontação, blasfêmia, tem limites para a pregação do evangelho. Nós falamos, nós pregamos, e se as pessoas ficarem transtornadas com este evangelho, elas já estão evidenciando que sobre a vida delas pode vir um juízo maior do que veio sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra.
esta atitude é uma atitude de um ímpio, é uma atitude que não está tão vinculada assim com o evangelho. Então, quando Paulo diz que ele sacudiu as suas vestes, reverbera o que Jesus diz para os apóstolos fazer, não ter nenhum compromisso mais, nem sequer com o pó daquela cidade. Tem um texto ainda mais forte a respeito deste evangelho que transtorna e dos limites de pregarmos o evangelho. Para Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Muito curioso esse texto e muito rico. E ele também trata sobre o limite que temos para pregar o evangelho para alguém. Nós não sabemos quem são os porcos e os cães. Nós não temos como saber isso antecipadamente. Nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos aqueles que vão ser transformados pelo evangelho ou aqueles que vão se transtornar pelo evangelho. Por isso, a nossa atitude primária e inicial é pregar para toda criatura. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Nós temos que ter o coração e a disposição para falar de Cristo para todos. Lembre-se que as pessoas mais improváveis podem ser as que se convertem primeiro. Lembra do líder da sinagoga? Os mais improváveis podem ser aqueles que realmente serão transformados, modificados. Nós não sabemos quem realmente vai se entregar a Jesus. Mas tem algo interessante aqui. Quando você prega a palavra, que é valiosa, preciosa, para cães e porcos, é como se você estivesse atirando para eles pérolas, joias valiosas, preciosas. Mas quando você atira para eles as pérolas, eles tratam como se fossem pedradas. Eles não enxergam o valor das pérolas, das joias. Eles não se sentem privilegiados por receber o evangelho. Eles não se sentem honrados pelas joias que você está entregando. Eles enxergam como afronta, como agressão, como realmente pedradas sendo dadas. Eles tratam as pérolas como sem valor. Por isso que o texto diz que os porcos fazem o quê com as pérolas que foram lançadas? Eles pisam. Para eles não tem o menor valor. Cai na lama e eles vão pisoteando como se fossem pedras comuns. Não conseguem perceber a grandeza e o valor, a substância do evangelho. E o texto diz algo ainda. Os cães se levantam contra nós, e a palavra que é utilizada é forte. Nos dilaceram. Que é isso? Oposição ferrenha. Forte. Você vai pregar a palavra para alguém, lança para ela a verdade do evangelho, ela se levanta contra você, ela não valoriza o que você está dando, ela despreza, trata como algo comum pedras e joias, ou se levanta contra você para te dilacerar, não pregue mais o evangelho para essa pessoa. Acabou. É porco, é cão, vai para o inferno. É o que o texto está dizendo. É forte, não é? É o que Paulo estava triste por conta da reação dos judeus. Nós não devemos ficar atirando pérolas aos porcos. Nós não devemos atirar pérolas aos cães,
que querem usar daquilo que nós estamos ensinando contra nós, para nos perseguir, para nos atingir. Tem limite o evangelho. Nós estamos pregando o evangelho para todas as pessoas, porque entendemos que esse evangelho é valioso, é precioso. É por isso que a igreja se reúne todos os domingos, abre a Bíblia, explica a Bíblia, exorta e apela para que você repense sua vida, se arrepende, se entregue a Jesus, porque entendemos que esse evangelho é valioso, é precioso. Mas se você trata o evangelho como algo sem valor nenhum, provavelmente o teu destino é um inferno. Repensa a tua vida. Se tu está me ouvindo agora, e que o que eu estou te dizendo está soando como pedrada, você não está percebendo as pérolas. Você não está percebendo o valor do evangelho. O que está sendo dito aqui não é para te agredir, é para te salvar, é para te transformar, é para te mudar. O evangelho que não transforma, transtorna. E é importante que você repense. Como você vai querer ser identificado por Jesus? Como um filho de Jesus? Ou como, dentro desta analogia, porcos e cães que desprezam a verdade, banalizam aquilo que é de grande valor? O apóstolo Paulo, voltando então para Atos 18, ele vai sacudir as vestes, como o texto nos descreve, e ele diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Aqui, meus irmãos, temos uma expressão muito rica, retirada do Antigo Testamento. Nós estamos aqui com Paulo se utilizando de uma expressão da expiação. Quando nos ritos judaicos os pecados eram expiados, eram trazidos até a tenda animais, cordeiros, as famílias chegavam e na hora do sacrifício, uma mão era colocada sobre a cabeça do cordeiro, representando então que aquele cordeiro estava pagando pelos meus pecados. Ou seja, o derramamento do sangue do cordeiro era por minha causa. O meu sangue estava ali agora naquela morte. Quando Paulo se utiliza dessa linguagem, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ele está dizendo: vocês desprezaram Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É em Jesus que os teus pecados podem ser salvos. Só Jesus pode expiar os teus pecados. Jesus é como aquele cordeiro do Antigo Testamento, que a mão era colocada sobre a cabeça dele. E quando ele era ofertado em sacrifício, os teus pecados eram salvos. Então, o que Paulo está dizendo é: sem Jesus, o teu sangue caia sobre a tua própria cabeça. Você não tem mais um cordeiro. Você não tem mais um salvador. Sem Jesus, não há possibilidade de salvação nenhuma. O teu sangue sobre a tua cabeça. Juízo sobre você. Só há salvação em Cristo Jesus. Ele é o único que veio, morreu na cruz para pagar aquilo que nós não podemos pagar. Para morrer na cruz, para sofrer o inferno no nosso lugar. Ali, no momento da sua crucificação. Sem Jesus, você precisa estar pronto para ouvir o que Paulo está dizendo. Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Você vai ter que enfrentar o inferno sozinho. Vai precisar pagar os teus pecados sozinhos. Sabe qual é a má notícia? Você não consegue pagar os teus pecados sozinhos. Não há salvação por boas obras. A Bíblia nos diz que as nossas boas obras são como um trapo de imundícia. Nós não temos como pagar por nossa própria salvação.
que Paulo está fazendo é uma imprecação, algo muito conhecido no Antigo Testamento. É uma palavra de maldição. Ele tira suas vestes, sacode o pó das vestes e faz uma imprecação de maldição. Pois agora, vocês estão completamente perdidos. Sobre a cabeça de vocês, juízo e inferno. É forte e é triste. Mas a reação de se opor e blasfemar a verdade de Deus, a palavra do Senhor, tem esse tipo de consequência. O terceiro aspecto, meus irmãos, que nós encontramos aqui do Evangelho, é que a doutrina, a palavra de Deus, ela transforma o incrédulo, ela pode transtornar o incrédulo, mas ela também consola a alma, consola o coração do missionário. Nós vemos, meus irmãos, no texto, a partir do versículo 9, uma sessão rica. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não sabemos exatamente por quê, qual a razão de Paulo ter que ouvir esta expressão não temas. Provavelmente, Paulo estava pensando em sair de Corinto também. Paulo tinha ficado pouquíssimo tempo nas cidades da Macedônia. Passou pouquíssimo tempo em Filipos, pouco tempo na Tessalônica, pouco tempo em Bereia, chegou em Atenas, também passou pouco tempo. Paulo está sendo rejeitado e provavelmente Paulo pensou, acabou também. Então é hora de prosseguir, é hora de sair também, não dá mais para ficar aqui. Lembra que as experiências anteriores de Paulo são experiências de perseguição violenta. Paulo, já conhecendo aquilo que havia tido no passado, provavelmente pensou, mais uma vez, a perseguição violenta vai chegar, é questão de tempo. Eu já tenho oposição, eu já tenho gente blasfemando contra a palavra. Ele conhecia muito bem os judeus, ele mesmo era um judeu radical no passado. E ele, então, provavelmente estava com uma mente voltada para sair daquela cidade, abandonar, cumprir minha missão. Aqueles que não querem ouvir o evangelho vão responder diante de Deus, os outros já entregaram sua vida a Cristo, uma igreja já se iniciou, a ponto de, no final do versículo 8, é dito que vários ali da cidade de Corinto ouviam, criam e eram batizados. Olha a sequência, olha a fórmula, né? Ouviam, criam e eram batizados. Ninguém pode crer sem ouvir. Não existe fé verdadeira sem conteúdo. Não existe. Ah, eu creio em Jesus. Você conhece Jesus? O que você sabe sobre ele? O que você sabe sobre você? O que você sabe sobre o pecado e o destino eterno? Então, a crença vem após o conteúdo, após o evangelho. Eu escuto o evangelho e creio. Qualquer outra coisa é misticismo. Eu creio sem conteúdo, sem base, é fideísmo. Nós temos palavras para isso, palavras técnicas. Então, a sequência é: eu entendo o evangelho, por isso que recai sobre nós a responsabilidade de ensinar, pregar, discipular, evangelizar, porque esta é a fórmula, não tem outra maneira. As pessoas creem e dão um passo eclesiológico, que é o passo agora do batismo. O batismo aqui, meus irmãos, aponta que a igreja foi inaugurada. Então agora nós temos aqueles que estão se convertendo, sendo batizados. É uma sequência lógica. Então me converti e eu me identifico agora publicamente para aqueles ali em Corinto. Então Paulo, provavelmente, diante de uma igreja se formando ali, ele entende, cumpri minha missão em Corinto. E ele recebe, então,
este evangelho consolador para a sua própria alma. Não temas, fale e não te cales. Continue pregando, Paulo. Continue ensinando. É preciso que você fale ainda para essa cidade. E o texto, meus irmãos, nos dá ainda algumas instruções. Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, eu vou já explorar isso. Continue. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Fale e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Deus está dizendo para Paulo, o número dos eleitos não se completou em Corinto. Eu tenho muitos aqui em Corinto que vão ouvir o teu evangelho e vão ser salvos. Outros vão ficar transtornados, vão se levantar contra você. Vai ter perseguição, não vai ter vida fácil, vai ser difícil. Mas não temas, Paulo. Continua, faz o trabalho, fala, não te cales. Meus irmãos, dois aspectos que eu quero explorar e encerrar na mensagem. Primeiro, é dito muitas vezes que a doutrina da eleição e da soberania, ela cancela a obra missionária. Ela engessa a obra missionária. Já que Deus tem os eleitos, para que pregar? Então nós não precisamos pregar, porque as pessoas já serão salvas de qualquer jeito. E aí se cria toda uma ideia de que o calvinismo ou as ideias sobre a salvação do calvinismo fazem com que a obra missionária não avance, não são igrejas missionárias. Isto é um erro histórico, porque nós temos grandes missionários de destaque na história da missiologia, que eram calvinistas. Eu poderia ficar aqui citando nome após nome para os irmãos a noite toda. Além disso, o que nós vemos nas Escrituras é que a verdade da eleição é motivadora para pregarmos. Por que Paulo deveria continuar pregando? Porque Deus tinha eleitos para salvar ali. Eu tenho muitos ainda para salvar aqui, muitos do meu povo nesta cidade. Ou seja, meus irmãos, é o que dá tranquilidade ao coração de um missionário. Vai, faz a obra, prega, e os resultados pertencem a Deus. Não se converteram. O evangelho nem sempre transforma, às vezes ele transtorna. Pronto. Ouviram para a própria condenação deles. Ouviram para se tornarem injustificáveis diante de Deus. Outras vezes, nós somos motivados a pregar, entendendo que estamos pregando ali, porque Deus tem os seus eleitos, e a graça será irresistível para os eleitos. Eles vão ouvir aquele evangelho e vão ser salvos. Deus vai fazer a obra. Mesmo que o pregador esteja pregando em fraqueza, temor e tremor, mas se estiver sendo fiel à verdade, aqueles que foram escolhidos por Deus serão salvos. Paulo continua em Corinto, porque eu tenho os meus eleitos aí, e eles serão salvos pelo evangelho. O versículo 11 diz, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses ali na cidade de Corinto. Ele perseverou, porque ele entendeu que era preciso alcançar aqueles que Deus tinha escolhido, aqueles que Deus tinha elegido ali. Esta, até agora, é a cidade que Paulo mais ficou, 1 ano e 6 meses. Depois, mais na frente, na terceira viagem, nós vamos ver que Paulo vai ficar 3 anos na cidade de Éfeso. Mas, até agora, esta é a cidade que ele vai mais investir e gastar tempo. E isto, meus irmãos, tem a ver com o entendimento doutrinário de Paulo, com essa visão que ele recebeu aqui, de que era preciso pregar, porque existiam ali ainda eleitos. O segundo aspecto diz respeito ao consolo.
Paulo recebe um consolo que outros grandes nomes nas Escrituras receberam. Davi ouviu de Deus: não temas. Josué, quando foi substituir Moisés, ouviu de Deus: não temas. Uma grande obra de Deus traz ao nosso coração temor, tremor. Não vai ser fácil. Nós somos fracos, frágeis. Nós vamos ter medo, vamos ter receio. E Deus, meus irmãos, nos diz: não temas. E o versículo 10 nos explica o que lança fora o medo. Não temas, por quê? Porque eu estou contigo. O que lança fora o medo é a certeza da presença de Deus na nossa vida. É a certeza da presença de Deus conosco, naquilo que nós estamos fazendo e realizando. Se estamos fazendo algo que entendemos que Deus aprova e que é da vontade de Deus, podemos ter certeza da sua presença na nossa vida. Podemos ter certeza de que Ele vai nos assistir, de que Ele vai nos acompanhar. O texto nos diz: ninguém te fará mal, Paulo. Eu estarei contigo. Olha a soberania de Deus sobre tudo e todos. Quando Deus quer proteger alguém, quando Deus quer colocar alguém numa bolha, numa redoma de proteção, para que ninguém toque naquela pessoa, Deus faz. Porque Ele tem poder para realizar. Ele tem poder para fazer. Prega, Paulo. Não te cales. Eu estou contigo. Eu vou te proteger. Eu estarei à frente desta obra. Você vai realizar a minha missão. Quero dizer para os amados irmãos que este é o segredo para que a gente possa ter mais coragem, mais ousadia naquilo que nós fazemos no dia a dia, nas missões que Deus nos dá na vida, não apenas na obra missionária, mas em tudo aquilo que vamos fazer. Se você tem certeza de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, se você refletiu, pensou, está convicto de que aquilo que você está fazendo agrada a Deus, não tema. Busque no Senhor a certeza da sua presença. Ele está contigo. Às vezes, o nosso coração e os nossos olhos não percebem. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Isso significa apenas que nós somos fracos e frágeis ao ponto de duvidarmos até da presença de Deus conosco. Se você lembra da grande comissão, quando é dito para os apóstolos que eles devem ir pregar o evangelho a toda criatura, é dito: eis que estarei convosco todos os dias. A presença de Deus é a garantia, é a tranquilidade que nós precisamos nos desafios da nossa vida. Se Deus está conosco, se estamos fazendo a vontade dele, podemos estar tranquilos. Dificuldades chegarão, mas Deus nos protegerá e nós cumpriremos a missão. Paulo, existem muitos ainda para serem salvos e nós vamos ter êxito e cumpriremos a missão. Por quê? Porque Deus garante a missão. É Deus quem nos diz: fala, prega, porque eu vou realizar. A igreja de Cristo deve continuar de maneira ousada, pregando o evangelho, deve continuar de maneira ousada, vivendo o evangelho, entendendo que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque Deus é o grande responsável pelo êxito da igreja, pelo sucesso da igreja, pela missão da igreja. Que a presença de Deus na nossa vida lance fora todo medo de fazermos a vontade de Deus com coragem e a ousadia necessária. Teremos êxito por causa de Deus. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus todo-poderoso, quão rica é a tua palavra, quão difícil é expô-la da maneira que ela realmente
deve ser pregada. Mas eu peço ao Senhor nessa noite que tudo que foi ensinado e dito possa achar morada nos corações, trazer para nós consolo, ousadia, coragem, nos mostrar, ó Deus, a realidade do que estamos fazendo, nos lembrar do poder transformador do Evangelho e, ó Deus, continuarmos firmes contra as oposições que se levantarão. Seja com teu povo, abençoa o teu povo. E eu peço ao Senhor nessa noite que aqueles que estão ouvindo o Evangelho aqui, que entenderam que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, não é sobre vida próspera, não é sobre ter um bom casamento, não é sobre ganhar carros, empresas, ter saúde. Aqueles que entenderam que o Evangelho é sobre a eternidade, que entenderam que são pecadores e que precisam se render a Jesus Cristo, pedir perdão e viver para Ele. Que esses ouvidos não se fechem, não se tornem oposição, não blasfemem, não reajam como cães e porcos do Evangelho, mas que possam se quebrantar diante da Tua presença e se entregar ao Senhor. Transforma, Senhor, com Teu Evangelho, convence através do Teu Espírito Santo, salva dentre nós vidas, almas, para a Tua honra e somente para a Tua glória. Obrigado por me usar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio, meus amados. Após o pós-lúdio, o nosso culto está encerrado. Deus abençoe a todos.